Minha esposa mentirosa teve um caso de vários anos, e o advogado me disse que eu perderia tudo se me divorciasse dela. Então, passei anos planejando minha vingança. Minha vingança começou ao descobrir a infidelidade da minha esposa, Carrie, após 14 anos de casamento e 3 filhos. Vi uma mensagem de texto aparecer em seu telefone de trabalho por apenas alguns segundos, algo que mudaria minha vida para sempre. Era uma mensagem gráfica que não tinha nada a ver com um telefone de trabalho. Estava na tela de bloqueio, e o nome do remetente, Perry, era visível. O mundo parou ao meu redor. Eu simplesmente congelei. Meus primeiros pensamentos foram: o que diabos é isso? É o telefone de trabalho dela. Esse tipo de mensagem faz as pessoas serem demitidas. Então, caiu a ficha. Carrie estava tendo um caso? É incrível como o cérebro funciona. De repente, comecei a lembrar de muitas coisas estranhas que Carrie havia feito, mas eu sempre as ignorava ou aceitava imediatamente suas explicações. Ela sempre saía do quarto para atender uma ligação ou responder a uma mensagem, alegando que seria contra o IPAUA, Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde, se eu ouvisse ela falar sobre um paciente. Eu aceitava isso porque a educação tem leis semelhantes de privacidade em relação aos alunos. Sou administrador em um distrito escolar. Às vezes, ela chegava em casa com um leve cheiro de colônia em suas roupas e alegava que era por ajudar a mover pacientes masculinos. Novamente, eu aceitava isso, mas sempre achei estranho como parecia ter o mesmo cheiro de colônia. Uma vez que a porta do celeiro foi aberta, comecei a perceber muitas coisas que havia perdido antes. Nossa vida amorosa no quarto tinha esfriado consideravelmente, o que não ajudou pelo fato dela ter que sair de casa em horários estranhos para cobrir o turno de outras enfermeiras que ligavam dizendo que estavam doentes. Também me lembrei de onde tinha visto o nome Perry antes e uma ligação para o hospital confirmou que ele era um médico lá. Pelos próximos dias, eu andava por aí atordoado, tentando juntar todas as peças. Um dos nossos filhos esqueceu um livro no carro de Carrie, então usei isso como desculpa para visitar o hospital. Meu filho foi buscar a chave do carro de Carrie. Eu conversei com uma enfermeira no saguão e brinquei sobre como os telefones de trabalho parecem ser uma bênção, mas tudo que eles fazem é colocar você de plantão 24 horas por dia. Isso levou ela eventualmente me contar que o hospital era muito mesquinho para dar celulares para as enfermeiras, então apenas os executivos de alto nível os recebiam, o que não incluía Carrie. Com praticamente tudo confirmado, tirei um dia de folga no dia seguinte para falar com um advogado de divórcio. As notícias que ela me deu foram horríveis. Vivíamos em um estado de comunhão de bens com divórcio sem culpa. Eu ganhava mais dinheiro do que Carrie, ela tinha sido a principal cuidadora das crianças, estávamos casados há mais de 10 anos. Basicamente, se eu pedisse o divórcio, estaria ferrado. Perderia a casa, pagaria a pensão alimentícia, ela ficaria com uma grande parte da minha aposentadoria, e eu pagaria a pensão alimentícia pelos próximos 10 anos, a menos que tivesse a sorte de ser concedida a custódia conjunta. A pior coisa que ela me disse foi que não importava que ela tivesse traído. Não importava. Eu fiquei arrasado. Havia apenas uma pessoa em quem eu podia confiar com esse tipo de informação. Ela era uma colega professora que também tinha se tornado administradora, mas estava presa em uma escola. Vamos chamá-la de Anne. Ela tinha se casado aos 19 anos, mas seu casamento foi anulado quando o marido engravidou outra mulher. Desde então, ela se concentrou em sua carreira, e descobrimos que tínhamos muitas afinidades em relação à educação K12. Eu falei com Anne. Ela disse algo que mudou completamente minha mentalidade. Se você não gosta das cartas que recebeu, troque o baralho. Percebi que tinha 2 problemas. Eu ganhava mais dinheiro do que Carrie e ela tinha mais tempo do que eu para ser a principal cuidadora das crianças. A segunda questão era realmente fácil. Em todos os escritórios do distrito, há empregos que são atalhos para cargos mais altos e empregos que os administradores suportam. Uma dessas posições regulatórias sem saída estava aberta novamente. Sentei-me com o superintendente do nosso distrito e perguntei sobre ser transferido para aquela posição. No início, ele ficou chocado, mas eu disse a ele que era minha vez de fazer um sacrifício pela equipe e que isso preencheria uma lacuna na minha experiência administrativa. Ele concordou. Era basicamente fazer cálculos sem interação de pessoal ou alunos, então eu podia definir meu horário, até levar um laptop para casa e trabalhar lá. Com meu novo tempo livre, comecei a levar as crianças para a escola, buscá-las na escola e levá-las para casa. Eu as ajudava com a lição de casa, fazia jantar, etc. Embora o objetivo final fosse me tornar o principal cuidador, não consigo explicar o quanto eu realmente gostava de assumir um papel mais ativo em suas vidas cotidianas. Meu salário não tinha sido reduzido, então precisava encontrar uma maneira de fazer com que Carrie ganhasse muito mais dinheiro do que ela ganhava em sua posição atual de enfermeira. Lembrei-me de Carrie ficar chateada porque seu supervisor disse que, no futuro, os diplomas de bacharel seriam inúteis e todos precisariam de pelo menos um mestrado. Carrie havia se esforçado para obter seu bacharelado e esse comentário do supervisor desvalorizou todo o seu esforço. Consegui convencê-la a começar um programa de mestrado. Disse a ela que, como eu tinha um horário de trabalho muito mais flexível, continuaria cuidando das crianças. Ela relutou no início, mas então eu disse que ela poderia ter todas as noites livres para estudar ou ir para a aula, o que quer que ela quisesse fazer. Vi seus olhos imediatamente se iluminarem, provavelmente pensando que poderia passar mais tempo com Perry. Para garantir que ela estivesse realmente concluindo os cursos de mestrado, paguei diretamente as mensalidades e taxas da universidade dela. Levaria entre 2 e 3 anos para ela terminar. Esses anos foram difíceis às vezes. Eu conseguia perceber sempre que ela estava correndo para encontrar Perry. Havia uma excitação ou sensação de satisfação em seus olhos que simplesmente não estava lá quando ela estava fazendo seus trabalhos acadêmicos. Eu tinha que sorrir ou fingir que não percebia. Minha paciência ficou curta às vezes, e eu me encontrei em discussões por coisas irrelevantes. Algumas vezes, quase estraguei toda a farsa, tendo que morder a língua e pedir desculpas em vez de gritar insultos para ela, que ela merecia. Em permaneceu minha confidente durante todo esse período.
Eu a recomendei para minha posição anterior de rápido crescimento, e ela se juntou a mim no escritório do distrito. Era qualificada, trabalhadora, ambiciosa e só precisava de uma chance para impressionar os superiores. Até ganhei alguns tapinhas nas costas por recomendá-la depois que ela impressionou a todos. E eu começamos nosso próprio caso. Não era um romance apaixonado e ardente, mas dois amigos dando um ao outro o que precisavam. Sem Em, eu não teria sido capaz de manter a farsa de ser o corno ignorante. Quando Carrie voltava para casa sorrindo depois de passar tempo com Perry, eu conseguia suportar, sorrindo de volta porque tinha minha própria amante. Depois de 3 anos e meio, Carrie completou seu mestrado e foi promovida em seu hospital. Seu salário subiu substancialmente e agora era mais alto que o meu. Quando fizemos um jantar de parabéns para ela e as crianças, fiz uma piada sobre ela ser a provedora da família, e ela riu, brincando que eu deveria ser um pai que fica em casa agora. Um mês depois, voltei ao advogado e disse a ela que a situação financeira havia mudado drasticamente. Com esses novos fatos, ela redigiu a petição e a apresentou. Quando as crianças estavam com minha mãe, mandei servir Carrie. O policial bateu na nossa porta da frente, e eu o deixei entrar, apontando para minha esposa. Ele perguntou o nome dela e depois entregou a ela uma cópia da petição de divórcio. Com o policial ali parado, eu disse a Carrie que sabia de tudo sobre o caso dela com Perry. Eu disse a ela para ser feliz com seu amante médico. Ela gritou comigo, tentou mentir e depois cometeu o erro de correr em minha direção. O policial a parou e advertiu que as mulheres vão para a cadeia por violência doméstica também. Ele sugeriu que ela fizesse uma mala para ficar em outro lugar. Carrie saiu depois que prometi não contar às crianças sobre o caso dela. Eu não contei às crianças. Mas contei à minha mãe, que contou à minha irmã, que contou aos filhos dela, que contaram aos primos, meus filhos. Levou alguns dias, mas eventualmente as crianças souberam que o papai estava se divorciando da mamãe porque ela tinha um namorado. No final, o tribunal concedeu o divórcio, me dando a custódia primária das nossas crianças, porque eu já era o principal cuidador delas. Mantive a casa com a promessa de refinanciar para comprar a metade de Carrie. Ela foi ordenada a pagar pensão alimentícia, e usei esse fato para negociar com ela a renúncia a quaisquer direitos sobre minha aposentadoria se eu a comprasse. Consegui refinanciar minha casa e, com um pouco de dinheiro emprestado dos meus pais, comprei a parte de Carrie na casa e na minha aposentadoria. O dia em que ela assinou todos os documentos com meu advogado, encerrando finalmente qualquer possível obrigação financeira com ela, foi o dia mais feliz que já tive. Senti que finalmente podia respirar. Celebrei com Em, que tinha sido meu pilar durante todo esse tempo. Não tenho vergonha de dizer que, ao longo dos anos, chorei muitas vezes em seus braços. Em e eu eventualmente nos casamos. Ela foi promovida a um cargo mais alto, e eu fui convencido a retomar meu cargo anterior no distrito quando meu filho mais novo entrou no ensino médio. Carrie e eu nos damos bem depois do divórcio. Levamos as crianças para a terapia familiar e resolvemos essa coparentalidade. Por alguns meses, ela ouviu críticas das crianças sobre por que precisava de um namorado quando o papai estava lá o tempo todo. Entre as crianças e o terapeuta repreendendo, eu não precisei dizer nada. Carrie perdeu muito tempo com as crianças devido à sua agenda de trabalho agora legitimamente ocupada, e eu até me senti mal porque meus filhos estavam perdendo tempo com a mãe deles, então os incentivei a falar com ela pelo telefone em vez disso. Quando Carrie descobriu que eu tinha proposto casamento a E, ela me parabenizou. Eu disse a ela que está tudo bem ela se casar com Perry também. Ela ficou triste. Ela me disse que Perry começou a ver outra mulher, uma enfermeira mais jovem no hospital, porque, com sua nova posição, ela não tinha tempo para ele. Quando se encontravam, ela não era mais divertida. Minha ex-mulher, a mulher que me traiu e destruiu nosso casamento, estava procurando por mim por simpatia. Eu não tinha nenhuma para dar. O que eu tinha eram anos de raiva e frustração. Anos sabendo que outro homem estava dormindo com minha esposa. Eu perdi peso por não conseguir comer, sofri de hipertensão e tive que confiar no meu médico para explicar que não era o estresse do meu trabalho. Eu tive que ouvir meu dentista reclamar sobre como eu estava rangendo os dentes e ouvi-lo dizer que eu precisaria de implantes dentários se isso continuasse. Houve momentos em que tive que ser íntimo com a Carrie para manter a farsa, apenas para mentir que queria usar preservativos para nos lembrar de como costumávamos ter intimidade quando namorávamos ou porque eu poderia ter uma infecção na bexiga, e então fazer um teste de qualquer maneira e esperar pelos resultados antes de ver a E novamente. Mas, no final, tudo valeu a pena.